Olá, inscritos do canal. Hoje eu vou compartilhar a minha Lectio Divina, tá? Desde que eu me tornei católica, eu aprendi essa prática. Eu falhei algumas vezes, mas hoje eu retomei. Eu recebi esse folheto aqui na minha catequese e eu já fiz aqui uma parte. E hoje eu li o capítulo 6 de Mateus. E a Lectio Divina, ela é ótima para a gente fazer no horário da manhã, para a gente ter um dia, assim, bem planejado e inspirado por Deus. E a Lectio Divina, ela compreende 4 etapas básicas, que é a leitura, primeiro, a meditação, que é uma leitura, eu vou fazer uma leitura consciente, vou ler meditando. Eu vou fazer uma oração para pedir para Deus me ajudar a aplicar esses ensinamentos, porque a gente sabe que é desafiador cumprir a vontade de Deus, então a gente vai pedir ajuda, o auxílio do Espírito Santo para compreender e para colocar em prática. E a contemplação / ação, que eu vou contemplar essa palavra depois de orar, depois de ler, depois de meditar, eu vou contemplar e vou colocar em que? Ação. Vou praticar esses ensinamentos. Então, aqui em Mateus 6, hoje eu aprendi sobre a esmola, que é você dar ajudas a pessoas sem se exibir. É aquela ajuda só pelo ato de ajudar. É uma ajuda que só quem precisa saber é Deus e a pessoa que você ajudou. Então, isso Deus está vendo. Deus vê em segredo e Ele vai te retribuir. Você vai fazer essa ação simplesmente pela bondade de você fazer. Você fazer as boas obras não para ser visto nem louvado pelos homens, mas para realizar a alegria de Deus e o bem de seus filhos. Saiba que Deus se agrada quando você estende a mão para o seu próximo, quando você faz uma oração, quando você dá uma ajuda material, uma ajuda arrumando um emprego para uma pessoa. É você praticar a piedade gratuita, sem esperar nada em troca, sabe? Sem esperar nada em troca, só pelo amor mesmo, pela piedade, pela caridade. Então, eu aprendi isso e também a fazer a oração do Pai Nosso. E aqui é ensinado na palavra que não precisa usar muitas palavras, como os gentios fazem. Não precisa aquela retórica toda para você falar com Deus. Você vai falar com simplicidade, com seu coração aberto, com humildade. Não precisa forçar, sabe? E Deus sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então aqui o Pai Nosso, ele ensina, ele é um modelo de oração, no qual você vai pedir o quê? A vontade de Deus, que Deus primeiramente faça a vontade dele, tá? Se o seu pedido for a vontade de Deus, aí sim Deus vai te ajudar. E sobre você também perdoar para que você seja perdoado. Se você não perdoar o seu próximo pisou na bola com você, mas você precisa perdoar para que Deus perdoe você, porque você também pisa na bola com Deus e com o seu próximo também. Então, tem que ser justo. Sobre o jejum, quando você for fazer o seu jejum, você não precisa estar explanando, você não precisa estar se aparecendo com o seu jejum. Faça o seu jejum, só Deus precisa saber, só você e Deus, sem drama. É um jejum sem drama. E sobre aqui
o tesouro junto a Deus, que é para você não acumular riquezas na terra, mas acumular riquezas no céu. Porque a da terra, o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói. Mas os teus tesouros do céu, ninguém tira, é eterno. É eterno para todo sempre, junto a Deus. Então, priorize acumular tesouros no céu. E lembrando que aonde estiver o seu coração, aí, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, tenha tesouro no céu para que seu coração esteja voltado para o céu sempre. E sobre a lâmpada e o olho, só um versículo aqui, 2, que eu vou ler. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for bom, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for mau, ficarás todo em trevas. Ora, se a luz em ti é trevas, quão densas serão essas trevas? Então olhe para o que é bom, peça para Deus educar o seu olhar. Se você tem um olhar voltado para coisas insanas, para coisas de concupiscências, volte seu olhar para Deus, volte seu olhar para as belezas de Deus, para as coisas do alto, olhe para o alto, tenha o seu olhar sempre limpo, sempre bondoso, porque se você tiver um olho bom, você será cheio de luz. Então, olhe para Jesus sempre. Não servir a dois senhores, os lírios do campo. Aqui faz uma analogia aos lírios do campo, né? Que eles não têm preocupações, eles são lindos, eles são belos, eles vão ter um fim, mas eles não estão preocupados, eles simplesmente são. E para você ter Deus como seu Senhor e não o dinheiro. O dinheiro, ele faz parte da nossa vida. Tenha ele como um meio. Lembre-se que dinheiro deve ser guardado no bolso. E Deus, seu Senhor, no coração. Então, não coloque seu coração em coisas terrenas, no dinheiro, porque se você colocar o dinheiro num pedestal na sua vida, você vai tirar Deus do lugar dele, que é no pedestal, que é no centro do seu coração. Então, lembre-se, dinheiro é um meio. Você trabalha, você investe na medida do possível, do que é normal, mas Deus é o motivo da sua adoração, o motivo do seu amanhecer, do seu anoitecer, do seu deitar, do seu levantar. Deus é tudo. E esse foi o aprendizado. Tudo isso eu aprendi hoje, conforme a sugestão da minha Lectio Divina aqui. Eu aprendi toda essa lição e vou colocar em prática. E convido você também a ler Mateus 6 e meditar, orar e colocar em prática esse ensinamento da palavra santa de Deus. Até o próximo.